Estou criando esse tutorial pelo motivo de que, quando iniciei a minha vida cristã, tive muitas dificuldades em compreender a Bíblia. E agora, com o decorrer do tempo, de alguma maneira passar para os irmãos o que eu adquiri durante esse tempo. Amados, como todos já sabem, a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E é um livro que ele tem um ponto importante que devemos prestar muita atenção. Não adianta lermos a Bíblia 2, 3 vezes sem dar a importância da necessidade de ter a visão espiritual. O que seria essa visão espiritual? Seria a visão que Deus dá para aquele que lê a sua palavra e procura buscar a compreensão. O que isso significa? Significa que quando lemos uma porção da palavra, devemos compreender e buscar de Deus o que Ele queria dizer com relação àquela porção. Sabemos claramente que muitas vezes Deus nos dá conforme as nossas necessidades. Mas a porção da palavra, ela pode ter vários tipos de aplicação, mas a interpretação sempre é única, porque Deus está revelando somente uma coisa. Nós vemos também que a Bíblia, ela tem vários livros, e esses livros foram escritos por diferentes autores e em épocas diferentes. O importante destacar diante desse fato é que, mesmo sendo diferentes autores, épocas diferentes, livros diferentes e aplicações diferentes também que podemos adicionar, a Bíblia ela se liga em muitos pontos, ou seja, por ser a palavra de Deus, ela faz uma ligação entre um livro e o outro, mesmo os autores não conhecendo pessoalmente um ao outro. Está aí uma importância fundamental quando defendemos a Bíblia como sendo a palavra de Deus. E tocando sobre esse assunto de palavra de Deus, muitos perguntam se a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus. Vamos ver que, amados, a Bíblia ela contém a palavra de Deus, ela contém a palavra de profetas, ela contém a palavra do próprio autor. Numa porção da palavra, o apóstolo Paulo diz que agora sou eu que escrevo, significando que ele ali naquele momento ele está dando a opinião dele, tá? Mas a palavra, para afirmarmos corretamente, ela contém e é a palavra de Deus. Ela contém a palavra também. Nós vemos 2 episódios onde o próprio Satanás ele faz um diálogo que está escrito na Bíblia. E o primeiro que eu quero destacar é quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto houve um diálogo de Jesus com Satanás. No livro de Jó, o outro exemplo, o livro de Jó, que Satanás ele vai à presença de Deus questionar a vida de Jó. Então, amados, todos esses diálogos que temos, todos os dizeres, ou até mesmo Paulo quando fala sobre ele estar dizendo, tudo isso aí foi escrito com a permissão de Deus. O que eu levei à compreensão também é que, diante da história da palavra de Deus, ela foi colocada como um fator de crescimento. Vemos que em muitos momentos na Bíblia
se nós formos questionar, ela não forma assim uma ordem cronológica exata. Ou seja, Deus buscou diante da sua história com o homem só pontos importantes que ele assim determinou para o nosso crescimento. Sabemos isso por quê, amados? Porque o episódio que eu quero destacar é o episódio de Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, tá? E aí ele separou, né? Ele saiu para uma terra distante e ele foi para uma cidade. Se nós formos verificar isso na ordem cronológica, se Adão e Eva foram os primeiros, por que existiam cidades? Então é importante, quando nós compreendemos a palavra de Deus, confiarmos no que Deus viu que era melhor para deixar em sua palavra. E a palavra de Deus, ela tem diversos livros, e nós vemos que esses livros são divididos entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. O Velho Testamento, ele entra mais dentro do início, onde nós vemos as leis, né? Vemos livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas, profetas maiores, profetas menores. E depois nós vemos também o Novo Testamento, que temos os livros, os evangélicos, né? Os evangelhos, temos o livro histórico, que é o de Atos, as epístolas, as cartas, né? As igrejas, né? As cartas, e vemos as cartas pastorais também, né? E vemos lá o Apocalipse, né? Que é o último livro da palavra de Deus. Então, separando o Velho Testamento com o Novo Testamento, o importante é a gente refletir no seguinte: por que Deus, podemos sim, por que Deus separou o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Testamento, os irmãos acho que sabem, né? É um contrato, é uma declaração, né? Um testamento, né? Por que foi dividido? Em primeiro lugar, o que eu posso deixar para os irmãos aqui de momento é o seguinte: no Velho Testamento houve-se muito, quando nós estudamos, a apresentação de Cristo, a apresentação de Deus. Deus, de uma forma tremenda e gradativa, ele se revelou ao homem cada vez mais. E isso chama-se uma revelação progressiva, tá? Ou seja, cada tempo ele está se revelando cada vez mais. Hoje nós temos a oportunidade de entender quando nós olhamos para Cristo. Mas no Velho Testamento ele diz como o único Deus, mas revela em sua palavra o Espírito Santo e revela também a Cristo. Já no Novo Testamento nós vemos Cristo sendo revelado. Ele vindo, se fez carne e habitou entre nós. Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento foram 400 anos, que muitas vezes as pessoas dizem que foi o tempo que Deus ficou em silêncio. Se estudarmos a teologia, vamos compreender que Deus não ficou em silêncio. Entre esses 400 anos, houve a que nós comentamos como a plenitude dos tempos, né? Nós vemos na palavra como a plenitude dos tempos. Cristo viria na plenitude dos tempos. O que significa isso? Nesses 400 anos, nós vemos algumas coisas acontecendo na história, quando vemos a história humana. Vemos que os livros, todos os livros, não só a Bíblia, foram passados para o grego.
Então houve uma unificação dos livros. Vimos também que a indústria, ela também houve um crescimento. Então, inclusive com as estradas também, né? Então tivemos os navios, né? As estradas, as cidades. Tivemos também a tolerância religiosa, ou seja, houve a construção de sinagogas. Enfim, houve um crescimento bem grande com relação a todas essas dificuldades que poderiam existir, que já existiam, né, do último profeta, tá? Na época do último profeta. Então, amados, 400 anos foram de trabalho e de bênção de Deus para que o seu filho viesse ao mundo. Então, queridos, eu queria deixar aqui, finalizando essa parte, que a Bíblia é e contém a palavra de Deus, precisa sempre ser lida com a visão espiritual, ou seja, consultando ao Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo discernimento para que você possa compreender o que Deus está lhe trazendo de mensagem. Espero ter passado nesses 12 minutos aos irmãos um pouco mais da palavra de Deus que me foi dada. Deus abençoe a todos e agradeço os irmãos em nome de Jesus.